Olá, querido amigo, querido irmão, amada igreja. Espero que todos tenham tido uma excelente noite de descanso, um excelente período de renovo das forças, né? Espero que você também esteja encorajado e motivado, como eu, à luz da palavra de Deus, para que nessa semana a gente possa meditar em histórias extraordinárias, fascinantes, incríveis. Ontem falamos um pouquinho a respeito de Salomão e da experiência que ele teve diretamente com Deus. Hoje eu gostaria de desafiá-lo a olhar comigo para uma passagem também incrível, porém triste. Por que incrível e ao mesmo tempo triste? Incrível por causa da capacidade do homem e triste porque o homem usou da sua capacidade para o mal. Gênesis capítulo 11 vai nos lembrar sobre o episódio da Torre de Babel. Até aquele momento da história havia somente uma língua entre os povos. E aí Gênesis capítulo 11 vai relatar para mim e para você como a raça humana se articulou para desobedecer abertamente uma ordem expressa de Deus. Deus já tinha dito a Adão e Eva tempos atrás e também disse para Abraão que ele seria o pai de uma grande nação e que todo o mundo deveria ser povoado, deveria ser alcançado por meio dos seus habitantes. Mas aqueles homens decidiram desobedecer o comando de Deus de povoar o mundo e então ficar regionalmente estabelecido em um local. E aí, Gênesis capítulo 11 vai dizer, a partir do verso 4, o seguinte: disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chega até os céus e tornemos célebres o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Perceba o desejo humano de erguer um monumento ao seu próprio nome, à sua própria glória, ao mesmo tempo que desobedecendo o comando expresso de Deus de se espalhar por toda a terra. Verso 5, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam, e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Que incrível vermos que a humanidade passada se articulou, se organizou, se mobilizou com um propósito em comum. Se fosse assim em relação aos dias atuais, poderíamos certamente realizar grandes feitos pela raça humana. Mas, infelizmente, esse episódio retrata para nós que essa articulação, essa mobilização se deu com motivos espúrios, com um propósito reprovável aos olhos de Deus, que era o de desobedecer à ordem expressa de Deus, ao mesmo tempo que levantar sobre a ordem de Deus um monumento à sua própria glória, à própria glória do homem. E por isso Deus não se permitiu ser escarnecido pela raça humana. Ele desceu e confundiu e dispersou, e nós temos as consequências ou as sequelas presentes desse advento histórico até os dias de hoje, como, por exemplo, o uso de diferentes idiomas, diferentes línguas, a partir das diferentes etnias e nações. Querido amigo, querido irmão, eu queria dizer que, desde criança, ao ouvir essa história, eu fiquei fascinado. Fiquei extremamente reflexivo, pensando em como se deu tudo isso.
mas o meu desejo é que nós, como igreja do Senhor Jesus, possamos também nos mobilizar em torno de um propósito comum, a saber, a evangelização, o testemunho, o serviço à causa do Evangelho, do Reino de Deus. E a minha pergunta para você é: como você tem se mobilizado e se articulado nesse sentido com a sua igreja, com os seus irmãos? Será que você tem sido verdadeiramente alguém que serve a Deus ou você só tem sido servido pela Igreja de Cristo? Vamos juntos, com o propósito em comum de alcançarmos toda a terra com o Evangelho de Cristo, nos mobilizar para que a gente possa realizar, agora sim, um poderoso feito para a glória de Deus.